Olá pessoal, então hoje a gente vai ver as aulas 13 e 14 sobre mistura gasosa, né? É da Química B. Então a gente tem assim, uma mistura gasosa, né? Lógico, então até agora a gente trabalhou com tendo um gás dentro de um recipiente. Agora a gente vai ter uma mistura de gases. Então eles é que vão fazer a pressão ali dentro daquele recipiente. Cada um vai colaborar com uma certa pressão, que vai dar uma pressão total no final. Eu acho que é uma coisa lógica, né? Então, e a pressão vai ser contada pelo número de moléculas, ou seja, pelo número de mols. Não é, não é diretamente proporcional à massa. É diretamente proporcional à massa, mas eu tenho que contar o número de moléculas que cada um vai colaborar. Tá? Então nós vamos ver aqui uma situação, né? Vamos ver aqui primeiro aqui para depois ir para uma questão mesmo em si. Vamos ver fazer esse raciocínio aqui, ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, um cilindro, um balão, um volume aqui lacrado, né? Não tem matéria nenhuma aqui, então não tem pressão zero, né? E a gente vai colocar 1 mol de O2 ali dentro. Então está aqui, vamos supor que aqui seja 1 mol de O2. Então esse 1 mol de O2, supondo que ele esteja exercendo uma pressão de 2 atm. Certo, então se é 1 mol, né, lembrando que sempre 1 mol é aquela quantidade lá de número de Avogadro, 602 vezes 10 a 23 moléculas. Então vai ter aqui, se chocando contra a parede, dando, vamos supor, uma pressão de 2 atm. Então a gente vai pegar e embutir agora aqui dentro um outro gás. Vamos jogar aqui dentro também o gás nitrogênio. Vamos jogar 4 mols de nitrogênio. Quando eu jogo 4 mols de nitrogênio, lógico que eu passo a ter um número de mol total igual a 5 mols, né? Eu acho que sem problema, né? Então a gente vai trabalhar também com essa quantidade total, para falar da pressão total. Então eu posso falar da pressão parcial, porque o O2 vai exercer uma pressão, vai ser uma pressão parcial, e o N2 vai exercer uma pressão também, né? Que vai ser a pressão parcial dele, né? Depois, somando as duas pressões, vai me dar a pressão total. Então, para isso, eu vou precisar também do número de mols total. Então, se eu coloquei 4 mols de nitrogênio, eu vou ter aqui, ó, vamos supor aqui 4 mols. Então, eu vou ter um número de moléculas de nitrogênio, vai ser 4 vezes aquele número de Avogadro. 602 vezes 10 a 23. Certo? Então, o que vai acontecer aqui dentro? O que ele está falando aqui? Ó? Que a pressão total aqui 80%, porque eu tenho um total de 5 mols aqui. 80% da pressão aqui, é o que ele fala ali, ó, 80% da pressão aqui vai ser proveniente do nitrogênio, já que ele está colaborando com 4 de 5. 4 de 5 é 80%. E o oxigênio está colaborando com 1 de 5, ou seja, 20%. Então 20% da pressão aqui dentro é de oxigênio e 80% é de nitrogênio. Então a pressão total vai dar 10, já que a pressão do O2 vai ser 2, a pressão do nitrogênio vai ser 8 e a pressão total vai me dar 10 atm, certo? Vamos lá, como é que vai ser? A gente não vai ter problema não, é uma situação bem simples, viu? Tem um conceito que é de fração molar. Então a gente pode calcular a fração do O2, já que a gente está trabalhando com o O2 e com o N2, eu posso calcular a fração do O2 e a fração do N2. A fração do O2 o que é? Como é que faz essa fração molar? Fração em mol, como o nome diz, fração, né? Fração em mol. Quantos mols tem de oxigênio? 1 sobre um total, 5. 1 sobre 5 é 0,2. E a fração molar do nitrogênio vai ser quanto que tem dele, 4, sobre 5, que é o total. Então dá 0,8. Então eu tenho a fração de um, a fração do outro, né? Aqui, vamos pensar assim, ó, aqui seria o 20%, aqui seria o 80%, que dá o 100%, porque são os dois gases que estão ali dentro. Então fração molar é fração em mol, né? Vamos para uma questão aqui, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Em um recipiente de capacidade de 50 litros, são introduzidos 8 gramas de hidrogênio e 16 gramas de metano. O frasco é aquecido a uma temperatura tal que a pressão total seja igual a 20 atm. Bom, pessoal, então qual é a situação que a gente tem? Essa daqui, ó. Eu estou aqui dentro de um frasco. Dentro do frasco tem 8 gramas de hidrogênio, tem 16 gramas de metano. Aqui o volume, né, desse frasco é 50 ml e a pressão total aqui dentro, né,
considerando a temperatura que ele foi aquecido ali, a pressão total aqui é de 20 atm. Tá? Então, quem está fazendo a pressão aqui são as moléculas de hidrogênio e de metano. Vamos ver as afirmações então. Aqui diz o seguinte, ó, como a massa do metano é o dobro, a massa do metano é o dobro mesmo, como a massa do metano é o dobro do hidrogênio, conclui-se que a pressão parcial do metano será o dobro do hidrogênio? Não, a gente não pode concluir assim. A gente tem que ver o número de mols, porque o número de moléculas é que vai dizer, não é porque é a massa. Era isso que eu queria me referir para vocês. Então vamos lá. Quando tem 2 gramas de hidrogênio, que é a massa dele, né, a massa do hidrogênio, a massa molar do hidrogênio, a massa de 1 mol. 2 gramas é 1 mol. Como aqui dentro tem 8 gramas de hidrogênio, na verdade tem 4 mols de hidrogênio ali dentro. Se tem 4 mols, tem aquela quantidade de moléculas lá, né, vezes 4. E para o metano, eu tenho 16 gramas. E a massa molar do metano é 1 mesmo, então 1 mol. Então eu vou ter muito mais moléculas de hidrogênio aqui dentro do que de metano. Então, conclusão, o hidrogênio que vai exercer pressão maior e não menor, como está aqui, ó. Então a 1 está falsa, vamos colocar ali. A 1 é falsa. A segunda, embora a massa do hidrogênio seja menor que a do metano, há maior quantidade de moléculas de hidrogênio do que a do metano nessa mistura. Certo. Certo. A maior porque se tem 4 mols, tem 4 vezes o número de Avogadro. Se tem 1 mol de metano, tem uma vez só. Então tem muito mais moléculas de hidrogênio. Então está verdadeira a segunda. A terceira, a pressão parcial do hidrogênio será 4 vezes maior que a do metano? Sim. A pressão parcial, ó, como aqui ó, o hidrogênio vai colaborar com 4 mols e o metano vai colaborar com 1 mol, a pressão do hidrogênio sim, vai ser 4 vezes maior. Então também está certo. Aqui tem uma... Deixa eu tirar aqui. Ó. Aqui tem, né, a explicação, que eu tenho 4 mols de hidrogênio e 1 mol de metano. Certo. Então eu vou ter uma pressão ó, de 16 atm. 16 atm está sendo proveniente do hidrogênio e 4 atm está vindo do metano, já que o metano é 1/5 da pressão total. Se é 1/5 é 4. Né? E esse aqui do hidrogênio é 4/5, né? Então por isso que ali está verdadeiro. Vamos para a próxima. A questão 2. Ó, ele pede assim, ó, com os dados da questão anterior. Então vamos pegar os valores da questão anterior. Esses eram os dados da questão anterior. Aí pede calcular a fração molar de cada gás. Vamos calcular a fração molar. A gente viu já isso aqui, ó. Isso aqui a gente já tinha visto. Isso aqui a gente já tinha visto. A gente já calculou quantos mols tem de hidrogênio ali dentro, que são 4, e tem 1 mol de metano, certo? Se tem essa quantidade, então eu posso calcular a fração molar. A fração molar é simbolizada por um X. É um padrão da química, viu? É um X, mas eu posso colocar assim, ó, fração molar do hidrogênio é o que? É 4 de 5, que é o total. Ele tem 4 mols de 5, então é 0,8, ou seja, 80% em mols. E do metano é 1/5, né? De 5 mols que tem ali dentro, ele colabora com 1 mol. Então ele é 1/5, é 0,2, ou seja, 20%. Né? Então, conclusão aqui, a gente tem que achar que dentro desse balão, quem vai estar exercendo pressão, lógico, são os 2 gases, né? Que vai me dar uma pressão total. E que o hidrogênio está colaborando 4 vezes mais com essa pressão. Né? E, né, ele colabora com 4 mols de moléculas e esse aqui com 1 mol de moléculas. Então as moléculas é que fazem a pressão. Né? Vamos lá, para o item B. Quais os valores das pressões parciais? Eu já tinha adiantado e feito lá na outra, né? Na outra questão, mas vamos lá. Ó. Se a pressão total é 20 atm e a gente sabe que o hidrogênio colabora com 80%, então eu vou pegar 80% disso aqui para ser a pressão do hidrogênio. E vou pegar 20%, porque a fração do metano é 0,2, ou seja, 20%, vai colaborar com 20% daquele valor. E a gente já tinha até colocado lá no outro lado, né? 80% é de hidrogênio, 16 atm. 20% é de metano, 4 atm. Né? Eu acho que é tranquilo, né? Nessa outra questão aqui, ó. Na preparação de uma mistura gasosa, que é utilizada em mergulhos, uma empresa injeta os gases de nitrogênio, oxigênio e hélio em um balão de 20 litros. As pressões parciais de cada um são, respectivamente, 100, 60 e 40 bar na temperatura ambiente. Embora a pressão da mistura tenha valores elevados,
O cilindro contém uma válvula redutora de pressão que sempre fornece ar numa pressão total igual àquela no local em que estamos respirando nessa mistura, certo? Agora ele pergunta assim, ó, qual a fração molar dos gases nessa mistura? Bom, então vamos lá, o que a gente tem primeiro, né? Eu acho que é legal organizar assim, ó. A gente tem dentro do balão isso aqui, tá? Ele vai estar exercendo a pressão total, né? De cada um quanto que é. Pressão total vai dar 200 bar, porque, né, a soma dos gases que estão ali dentro. Qual a fração molar dos gases? Lembra a fração molar? Eu vou ter que pegar o número de mols total, né? Então eu vou ter o seguinte, ó, a pressão do nitrogênio vai corresponder a 50%. Por que eu sei que vai corresponder a 50%? Porque, ó, olha a pressão, é 100 bar e num total de 200, então ele está colaborando com 50%. Então a fração dele é 0,5. Né? O hélio, por exemplo, ó, o hélio está colaborando com 40. 40 de 200. 40 de 200 é um quinto. Se é um quinto, a pressão do hélio vai ser 20%, ou seja, 0,2. E o complemento é o oxigênio. O oxigênio está colaborando com 60. Se 40 corresponde a 20%, 60 vai colaborar, vai ser 30%. Né? Mesmo porque aqui tem que dar o 100, né? Tem que dar o 1 que vai dar o 100%. Então cada um está colaborando com essa quantidade aí. Ó. O segundo, em um mergulho, a cada 10 metros de profundidade, né, a cada 10 metros que a gente vai para o fundo, né, a pressão no nosso corpo aumenta 1 atm. Respirando essa mistura, qual a pressão parcial do nitrogênio que chega ao pulmão a uma profundidade de 70 metros? Certo, então eu tenho a pressão aqui está em bar e aqui está falando atm. Só que se a gente for ver a conversão de unidade, 1 atm é aproximadamente 1 bar. É 1,0, é quase igual. Então podemos considerar como igual, né? Como está indo de 10 para 70 metros, né? Cada 10 metros, quer dizer, cada 10 metros é 1 atm que aumenta, então 70 metros vai aumentar 7 atm. Então tá aqui, ó. Se cada 10 metros aumenta 1 atm, ou seja, 1 bar, né, já que são aproximadamente iguais, com 70 metros aumentará 7 atms, que é 7 bar, né? Ficando uma pressão total do nitrogênio, né, que era de 100, então iria para 107. Tá? Certo? Bom, então rapaziada, então vocês vão resolver as questões lá as atividades complementares, né? Resolve lá pelo plural, que a gente vai fazendo o acompanhamento de vocês lá, né? Outra aula aí a gente vai fazer ao vivo para tirar algumas dúvidas, né? Vamos também abrir um chat lá para a gente conversar para ver como é que vocês estão indo aí, tá ok? Valeu pessoal, até a próxima.